A tilápia é a proteína que mais cresce no mundo, fenômeno que aconteceu com o frango anos atrás. No Brasil, a produção em 2023 alcançou quase 890 mil toneladas. O Rio Grande do Sul não aparece entre os maiores produtores do país, ficando na 12ª posição, embora a região sul concentre 1/3 da produção nacional de peixes cultivados. Vamos saber mais sobre esse mercado e seu potencial com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR, Francisco Menezes. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bem. E quanto tempo para que a tilápia seja de fato o novo frango? Olha, se nós fizermos uma retrospectiva, há aproximadamente 40 anos atrás, o frango estava no estágio que nós estamos hoje na tilapicultura nacional. Posso dizer para você, inclusive, que há 40 anos estava, inclusive, mais concentrada a produção do que nós temos atualmente. Então, a gente fala no cenário, a tilapicultura praticamente como uma atividade comercial extremamente importante, com empresas estruturadas, tem 10 anos. Então, nós estamos falando aí de um cenário de 20 a 30 anos, para que possamos ter o mesmo status que nós temos hoje, principalmente na avicultura. A produção brasileira de peixes cresceu mais de 50% em 10 anos. Quais são os objetivos agora? Olha, os nossos objetivos são assim, são bem claros. Primeiro, a gente precisa melhorar a cada dia, a cada ano, a competitividade da piscicultura brasileira. E estamos conseguindo isso. Hoje nós temos uma das tilapiculturas, das pisciculturas mais tecnológicas do mundo e com as melhores produtividades que tem pelo mundo. Uma característica, inclusive, do agronegócio brasileiro. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é principalmente a abertura de mercados, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Se nós observarmos especificamente a tilápia, nos últimos 10 anos, ela cresceu 10,3% ao ano. Então, é a proteína animal que mais teve crescimento no Brasil nos últimos 10 anos e deve continuar nos próximos 10 anos também dessa mesma forma. Haja vista que proteínas importantes e tradicionais no Brasil, como bovino, suíno e aves, já estão no limite assim, bem próximo da sua capacidade de consumo, enquanto que o pescado, que é a proteína animal mais consumida no mundo, tem um campo pela frente aí muito grande para crescer, principalmente dentro de mercado interno. E como é que está a participação do Rio Grande do Sul nesse mercado promissor, Francisco? Olha, não está bem, mas poderia estar bem mais adiante. Alguns anos atrás, nós tivemos um problema jurídico, ou seja, o Ministério Público entrou na Justiça contra a produção de tilápia no estado do Rio Grande do Sul. Foi um processo que durou 16 anos e o Ministério Público perdeu a ação no STF. Então, assim, o Estado perdeu o boom da explosão da tilapicultura. Tem como retornar agora? Tem, mas a legislação estadual está muito rígida do ponto de vista ambiental. Teria que haver uma estruturação, uma reestruturação jurídica para trazer segurança jurídica para o produtor e para novos investidores, porque o que nós observamos hoje no Brasil é que quem está fazendo os maiores investimentos não eram os produtores tradicionais, são grupos de investimentos do agronegócio, às vezes até fora do agronegócio, que fazem isso. Mas se tiver qualquer resquício de insegurança, não vão produzir. E lembrando que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade muito boa. Primeiro, pela abundância de ambientes, ou seja, onde se produz arroz alagado, pode-se produzir tilápia, uma questão de adaptação, ou seja, tem um ambiente bom, tem recursos hídricos. Mas e o inverno? O inverno não é problema, no Paraná também tem inverno, se faz uma super safra durante o verão, tal qual as culturas de verão a gente administra. Então, assim, nesse momento, uma necessidade do governo fazer uma reformulação da sua lei ambiental, treinar os órgãos ambientais para que aceite as leis e a legislação e os investidores voltem a olhar para o Rio Grande do Sul como uma grande oportunidade de negócio, onde eu acredito muito. O Rio Grande do Sul perdeu o trem dessa expansão. Literalmente, perdeu o trem da história da tilapicultura, mas está no momento em que pode subir de novo. Mas fora a tilápia, o estado lidera em outras espécies, né, presidente? Exatamente, um exemplo, é o maior produtor de carpa do país, mas a carpa tem uma característica interessante, ela atende à necessidade de uma alimentação de subsistência. Então, assim, o produtor produz para ele e para a vizinhança dele em ocasiões especiais. Não é negócio.
a gente também tem outros bagres que também acaba não virando negócio, porque, um exemplo, uma das características do Rio Grande do Sul e do agronegócio brasileiro é trabalhar com commodity. E a tilápia é uma commodity, por isso que se deu tão bem, principalmente no Paraná, onde o produtor está acostumado a trabalhar com commodities, seja de proteína animal ou de grãos. Já a carpa é um produto de consumo local, o resto do Brasil não assimilou o sabor da carpa. Então, tem como crescer? Tem. Significativamente? Não. Hoje, nesse momento, e uma projeção aí para 7 a 10 anos, as melhores perspectivas estão efetivamente para a tilápia. Você falou em grandes grupos investindo na produção de peixes. Como é que é a piscicultura como negócio? Olha, é um negócio extremamente complexo, tá? Antigamente era muito fácil. Você fazia um viveiro, colocava peixe, depois vendia esse peixe. Hoje não. Hoje, assim, você tem que efetivamente fazer um estudo de mercado para saber quem vai comercializar, por quanto que é comercializado, além de vir para dentro da propriedade suas condições para saber se tem viabilidade econômica. Então, hoje, a tilapicultura, especificamente do que nós estamos falando, é a mesma coisa de você, eu vou montar um galpão para engorda de pintinhos, né? Para engorda de frangos. É só você pegar dinheiro e fazer isso? Não, você tem que estudar toda a questão, quem vai te fornecer as formas jovens, as questões sanitárias, as questões de fornecimento de ração, quem vai comprar o produto. Então, o que nós recomendamos? Procure um profissional especializado para ajudá-lo, ou procure uma empresa principalmente as empresas de processamento, que compra a tilápia para industrializar e comercializar, e veja como pode fazer uma parceria. Uma das características da tilapicultura, principalmente na região sudeste, parte do centro-oeste e na região sul do Paraná, é o sistema de integração, onde as empresas âncoras fornecem os insumos e o produtor produz e entrega para ela, recebendo uma remuneração pelos resultados zootécnicos. É dessa forma que deve acontecer aí. Então, há necessidade de um estudo regional, de um estudo econômico, para saber se efetivamente é negócio. Às vezes você já está numa região que tem bastante, fica muito mais fácil você fazer a coleta. Outra fonte importante são os órgãos de extensão. Aí, no estado do Rio Grande do Sul, procura eles e pede para ele elaborar um plano de negócio, se naquele teu ambiente tem viabilidade econômica. Olha, então, antigamente a gente falava, olha, para você ser um bom produtor de peixe, você precisa passar no mínimo 8 horas com os pés na água. Hoje a gente fala, para você ser um bom produtor de peixe, você tem que passar 4 horas com os pés na água e 4 horas com a bunda na cadeira. A bunda na cadeira significa gestão do seu negócio. Somente a administração da porteira para dentro não é mais motivo de sucesso. A gente tem que administrar da porteira para dentro e da porteira para fora, porque nós estamos lidando com uma commodity. E o produtor rural tem aprendido isso na marra nos últimos anos. Exatamente, o da tilápia não é diferente. Olha só como são as coisas. Semana passada nós tivemos um tufão numa área importante de produção de tilápia na China, que é o maior fornecedor e exportador de filé de tilápia dos Estados Unidos. Os preços do filé de tilápia dos Estados Unidos já subiram. Os exportadores já estão fazendo os novos contratos. Então, assim, é uma commodity. Tudo que acontece impacta positivamente ou negativamente no nosso negócio. Somente olhar para o peixe hoje não é, vamos dizer assim, fator determinante para o sucesso. Não, é uma atividade que requer conhecimento. Quando eu falo conhecimento, significa ninguém estudado, né? Mas conhecimento assim, em busca de informações para o sucesso do seu negócio. Como os produtores do Sul fazem muito bem nas outras atividades econômicas, principalmente na área de grãos. O Brasil tem condições naturais e insumos para esse crescimento? Exatamente. Esses são os fatores que a gente chama de fatores competitivos do Brasil nesse momento. Atualmente, nós somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo. A gente faz uma projeção aqui na Peixe BR que no ano de 2030 nós seremos o 2º maior produtor do mundo. E provavelmente em 2040 nós já seremos o maior produtor, o produtor número 1 de tilápia do mundo. Por quê? Por conta dos fatores competitivos. Por exemplo, hoje, a China e outros países que produzem tilápia a partir de grãos que são produzidos aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, se nós produzimos aqui, nós somos muito mais competitivos. Recentemente,
Eu estive no Vietnã, que é um grande produtor de panga e de tilápia, e a gente verifica que as rações deles são bem mais caras do que as nossas. Por quê? Porque eles compram aqui no Brasil seus insumos, e os principais insumos é comida para o peixe, que aí é milho, soja, farelo de trigo, farinha de vísceras, é o que a gente tem aqui em grande volume e exportamos. Então, é uma grande oportunidade para o agro do Rio Grande do Sul, para o agro brasileiro, estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo já estão, e Paraná já identificaram isso, estão fazendo grandes investimentos, e agora, mais recentemente, Minas Gerais, que é o estado que mais cresce nesse momento, em função de que o empresário está vendo uma oportunidade muito grande. Para você ter uma ideia, nós estamos a cada trimestre quebrando recorde de exportações em relação aos anos anteriores. O trimestre passado, nós nunca exportamos tanta tilápia quanto exportamos no trimestre passado. E assim, recorde atrás de recorde. Por quê? Por conta da qualidade do nosso produto e da competitividade. E isso não vai voltar atrás. Há poucos anos atrás, a gente exportava para 4, 5 mercados internacionais. O ano 2023, nós já exportamos para 42 mercados internacionais. Então, a gente ainda está arranhando esse mercado internacional, temos como crescer muito. Hoje exportamos algo em torno de 2 a 3% do que a gente produz, mas com certeza, se a gente aumentar para 25%, 30% da nossa produção e de exportação, mercado internacional, existe possibilidades para isso. Que maravilha! E o peixe ainda tem uma vantagem sobre as outras proteínas, que é ser o queridinho dos nutricionistas. Claro! Se você observar a história da humanidade, né, os seres humanos, vamos dizer assim, se desenvolveram principalmente comendo peixe. As principais civilizações do mundo foram estabelecidas a partir do pescado. Então, se você quer ver o índice de desenvolvimento de uma nação, é só verificar lá qual que é o consumo per capita de pescado. Eu sempre brinco, né? Você vai no médico, o médico receita peixe para você comer, virou quase que remédio, né? Então, assim, é uma proteína de excepcional qualidade. A gente, até a tilápia especificamente, ali na região do Oriente Médio, ela é chamada de São Peter, porque os judeus acreditam que o milagre feito por São Pedro foi com uma tilápia, que tem uma tilápia que é endêmica ali do Rio Jordão. Então, assim, historicamente, esse negócio de peixe é algo saudável, é algo quase que divino. Lembrando, mais uma vez, que o símbolo do cristianismo é um peixe e é uma tilápia. O produtor gaúcho, então, precisa estar atento para ganhar um espacinho nesse mercado? Exatamente, não é um espacinho, né? Um espaço muito grande. Porque a gente tem um perfil, principalmente do produtor no Rio Grande do Sul. Eu moro no estado do Mato Grosso, que na realidade é quase que uma filial do Rio Grande do Sul, né? Meus amigos todos, a sua maioria são gaúchos. Os que não são gaúchos nasceram no Paraná, mas os pais são gaúchos do mesmo jeito. Então, assim, esse perfil empreendedor realmente faz a diferença no agronegócio brasileiro e me surpreende ainda não ter explodido aí no Rio Grande do Sul, onde eu acredito que seja um dos melhores ambientes do Brasil para a produção dessa tilápia, em função que os ambientes que são de produção de insumos estão todos aí. Mas acredito que o setor organizado, principalmente o setor produtivo organizado, pode trazer soluções para essa questão de segurança jurídica ambiental, que, do meu ponto de vista, é o mais crítico hoje no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente, pela participação e pelas boas novas aí do setor. Muito bem, presidente. Obrigada pela sua participação. Bom ouvir essas boas novas aí do setor. Que bom, sempre à disposição aqui de vocês. É bom falar de uma proteína que está começando a sua história, né? E que nos próximos anos a gente conte efetivamente o que aconteceu. Porque hoje, na Peixe BR, que está completando 10 anos, a gente tem 10 anos de história e 10 anos de sucesso da piscicultura brasileira, da tilapicultura brasileira. Então, vamos juntos. Não é só alegria, não é só sorriso, as dificuldades. Todo dia nós temos uma dificuldade, mas a resiliência do produtor brasileiro, olha, para quem já viaja pelo mundo afora, pode comprovar isso. Não tem empreendedor rural tão competente e eficiente quanto o empreendedor rural brasileiro. E nós devemos muito isso aos
gaúchos. Portanto, aí é o berço desse empreendedorismo.